Oi, gente, vamos começar mais uma aula. Hoje é a nossa 7ª aula e a gente vai continuar o estudo dos grupos zoológicos. Nessa aula, a gente vai ver 3 grupos zoológicos, os plateumintos, os nemateumintos e os moluscos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver sobre os plateumintos e os neumatomintos, e no segundo vídeo, sobre os moluscos. Antes de começar, eu quero lembrar vocês que eu estou aberta a receber feedback sobre como estão sendo as aulas, as videoaulas, e também estou à disposição de vocês, caso vocês queiram ajuda sobre como estudar zoologia. Eu sei que é uma matéria meio chatinha, meio cansativa, mas é necessário a gente estudar. Como eu tinha falado no slide anterior, a gente vai começar falando dos plateumintos e dos neumatomintos. Esses 2 grupos juntos formam os eumintos, que no latim significa vermes. Para a gente entender a diferença crucial entre esses 2 grupos, basta a gente analisar o nome de cada grupo. O plat vem do latim e significa achatado, então os plateumintos são os vermes achatados. E nemate vem do latim e significa fio, e o fio possui uma forma cilíndrica. Então, os nemateumintos são os vermes cilíndricos. A gente vai começar falando dos plateumintos, que possuem como principais representantes as planárias, que é a foto de cima, as tênias, que é a foto de baixo, e também tem o esquistossoma e a fascícula. Por as planárias serem os animais mais comuns desse grupo, é por isso que a gente vai usar ela como base para os estudos dos plateumintos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre aspectos gerais dos plateumintos. Os plateumintos são enterozoários, portanto, possuem cavidade digestiva e tecidos diferenciados. As novidades evolutivas, ou seja, o que aparece nesse grupo que o anterior não tinha, são 5 principais. Falando de outro jeito para ficar mais entendível para vocês, existem 5 características dos plateumintos que não tinham nos quinidários. Isso significa ter novidades evolutivas. Essas características são: os plateumintos são triblásticos, acelamados, possuem simetria bilateral, têm uma organização excretora e um sistema nervoso ganglionar. Eles são triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embriodários, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Nos quinidários só tinham 2, a ecto e a endoderme. Quando surge o terceiro folheto embrionário, aparece uma nova classificação em que os animais se encaixam, quanto à presença ou não de celoma, que é uma cavidade do corpo que vai ser explicada com mais detalhes daqui a pouquinho. A partir dos plateumintos, todos os outros grupos de animais entram nessa classificação, porque todos daqui para frente são triblásticos. No caso dos plateumintos, eles são acelomados. Isso significa dizer que eles não têm uma cavidade corporal. Mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Outra novidade evolutiva é a simetria bilateral, que é representada nessa imagem do slide. Ter simetria bilateral significa que existe um eixo que divide o corpo do animal em 2 partes enantiomorfas, ou seja, 2 partes espelhadas, 2 partes iguais. Essa simetria é importante porque permite que os sistemas do animal sejam mais complexos. E por falar em sistemas, os sistemas que surgem nesse grupo são o sistema nervoso ganglionar e um sistema excretor que ainda é primitivo, mas existe o sistema excretor. Os detalhes desses 2 sistemas vão ser vistos mais para frente, quando a gente for falar da fisiologia dos plateumintos. E por fim, os plateumintos podem ser de vida livre, como as planárias, mas eles também podem ser parasitas, como o esquistossoma e a tênia, que causam verminose no ser humano. Nesse slide, a gente vai entender mais sobre o celoma. O celoma é uma cavidade do corpo revestida externamente e internamente por mesoderma, em que os órgãos internos dos animais estão alojados. Nos casos dos plateumintos, essa cavidade não existe. Tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E a única cavidade que o animal apresenta é a cavidade que abriga o tubo digestório, mas não tem celoma, não tem uma cavidade corporal. Quando a gente for estudar os outros grupos de animais dessa aula, acho que vai ficar mais claro para vocês a diferença entre eles, entre esses grupos em relação ao celoma. Por enquanto, é necessário só saber que os plateumintos não possuem celoma, ou
seja, eles não possuem uma cavidade corporal. Vistas as características gerais, agora vamos estudar a estrutura de um plateamento. O corpo do plateamento é dividido em duas regiões. Região ventral, que é a região, entre aspas, de baixo do animal, e a região dorsal, que é a região, entre aspas, de novo, de cima do animal. Na região ventral, a gente encontra uma boca, que tem uma faringe retrátil. A faringe ela é colocada para fora quando o animal quer se alimentar. Ser retrátil significa que o animal consegue colocar ela para fora e depois colocar ela para dentro. E a faringe, portanto, tem a função de sucção do alimento, de captura do alimento. Ainda na região ventral, também tem o poro genital, que é a estrutura de copulação, que vai ser estudada quando formos falar da reprodução desses animais. Na região dorsal estão localizados os ocelos e as aurículas, que são estruturas sensoriais, que também vão ter suas funções explicadas já já. A última estrutura que eu quero destacar aqui nesse slide para vocês são as células flamas, que são essas células da imagem da direita. Essas células são as primeiras células dentro do reino animal que surgem com função especializada na excreção. Essas células possuem flagelos, que são essas coisinhas roxas na imagem, que são os responsáveis por causar o movimento dos líquidos que estão no corpo do animal, para que esse líquido seja, então, filtrado por essas células, e as células retiram desse líquido as substâncias que precisam ser excretadas, que precisam ser eliminadas. E é depois que essa célula filtra esse líquido e retira as substâncias que devem ser excretadas são levadas para um sistema de ductos coletores. O conjunto de células flamas é denominada de protonefrídeo. Agora a gente vai estudar as atividades básicas do plateamento, começando pelas trocas gasosas. Os plateamentos ainda não possuem um sistema respiratório e, por isso, ainda realizam as trocas gasosas por difusão dos gases pela camada superficial do corpo. Esse tipo de respiração, em que as trocas gasosas acontecem por toda a superfície do corpo do animal, é chamada de respiração cutânea ou tegumentar. O sistema digestório dos plateamentos é incompleto, e isso quer dizer que ele possui apenas uma cavidade tanto para a entrada do alimento como para a saída, que no caso dos plateamentos é a boca. A obtenção, como falado no slide anterior, é pela protusão da faringe, que tem como função sugar o alimento. O alimento sugado é então direcionado para o intestino, onde ocorre a digestão. A digestão dos plateamentos é extracelular e os nutrientes vindos da digestão são distribuídos por difusão, que é a difusão do intestino para as outras células do corpo. Pelo sistema digestório possuir, portanto, tanto a função de digestão como a de distribuição, a gente pode chamar a cavidade intestinal de cavidade gastrovascular. Gastro porque ela faz a digestão e vascular porque ele também distribui os nutrientes. O sistema excretor, por sua vez, tem como base o funcionamento das células flamas. Então, ou seja, o sistema excretor é dependente do funcionamento adequado das células flamas, que já foram descritas quando a gente falou da estrutura de um plateamento. Essas células são responsáveis por filtrar o líquido intersticial que banha todas as partes do corpo do plateamento e que recebem as excretas que devem ser eliminadas. Ou seja, quando tem metabolismo celular e aí o metabolismo produz algumas excretas, essas excretas vão para o líquido que banha as células e as células flamas filtram esse líquido. Quando as células flamas filtram esse líquido, as excretas são recolhidas e passam pelo poro excretor e depois são lançadas nos tubos excretores, que estão por todo o corpo do animal. As excretas são eliminadas pela boca e a principal substância excretada é a amônia. Os plateamentos não possuem sistema circulatório, portanto, eles realizam a distribuição dos nutrientes de célula em célula. E essa função de distribuição, como a gente falou no slide anterior, é desempenhada pelo sistema digestório. Para a gente acabar com a fisiologia dos plateamentos, vamos estudar o outro sistema que é uma novidade evolutiva do grupo, que é o sistema nervoso.
Lembrando que o sistema excretor que a gente estudou no slide passado também é uma novidade evolutiva. O sistema nervoso desses animais ele ainda é simples, mas diferente dos cnidários, o dos plateumintos é organizado. Isso proporciona para o animal mais controle das suas respostas aos estímulos que eles captam do ambiente. O sistema nervoso desse grupo é organizado da seguinte maneira. Na região das aurículas tem 2 gânglios. Os gânglios são a junção de vários corpos de neurônios. As prolongações desses neurônios, por sua vez, elas se juntam para formar 2 cordões longitudinais que atravessam todo o corpo do animal. E desses cordões saem vários nervos. Os nervos que são responsáveis por capturar os estímulos do ambiente. Então, depois que o nervo captura os estímulos do ambiente, esse estímulo é levado até os gânglios pelos cordões longitudinais. Os gânglios são responsáveis por processar o estímulo e elaborar uma resposta. Essa resposta, então, é enviada novamente pelos cordões longitudinais para aquele local específico que recebeu o estímulo. Além desse sistema ser organizado, os plateumintos possuem também 2 estruturas sensoriais, que são os ocelos e as aurículas. Os ocelos conseguem perceber se há luz ou se não há luz no ambiente. E aí, as aurículas funcionam como quimiorreceptores, ou seja, eles têm a capacidade de perceber algumas substâncias que estão no ambiente. Por exemplo, se algum pequeno organismo pelo qual o plateuminto se alimenta chega perto do plateuminto, ele consegue perceber essa aproximação por substâncias características desses organismos de que ele se alimenta. E o plateuminto, então, identifica aquilo como fonte de alimento e aí ele começa a se movimentar em direção a esse organismo para se alimentar. Certo? Depois das atividades básicas, agora a gente vai entender o processo de reprodução dos plateumintos. Os plateumintos podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Vamos começar pela forma assexuada. A reprodução assexuada ocorre por bipartição. Esse processo ocorre da seguinte maneira. Quando o animal atinge um tamanho favorável, o corpo do animal sofre um estrangulamento na região mediana do corpo, ou seja, mais ou menos na metade do corpo, gerando 2 novos indivíduos idênticos. A gente já estudou esse tipo de reprodução lá atrás, lá nos protozoários. Falando agora da reprodução sexuada. As principais características desse tipo de reprodução são: os plateumintos são monóicos, ou seja, um único animal é capaz de produzir gametas tanto masculinos quanto femininos. A fecundação ocorre dentro do corpo animal, portanto a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, não possui fase larval. Agora vamos falar do processo. Na reprodução sexuada, 2 plateumintos se entrelaçam, como está visto nessa foto do slide, nessa postura de acasalamento. E aí, nesse entrelaçamento, ocorre a introdução recíproca do pênis pelo poro genital. Ou seja, cada plateuminto introduz o seu pênis no poro genital do outro animal. E aí, depois dessa introdução, eles trocam os espermatozoides entre si. E os animais permanecem nesta posição por aproximadamente 40 a 50 minutos. Isso é como forma de curiosidade mesmo. Depois, esses animais se separam e os ovos formados são eliminados para o meio externo. No interior de cada ovo, que o ovo é envolvido por uma cápsula, os embriões se desenvolvem e viram jovens planárias. E quando eles viram os jovens planárias, são liberadas dos ovos. Agora, para a gente encerrar o grupo dos plateumintos, vamos estudar a classificação desses animais. São 3 classes principais: classe turbelária, classe trematoda e a classe cestoda. As planárias são representantes da classe turbelária. Os animais dessa classe são de vida livre e se movimentam por meio de cílios, que se encontram na região dorsal. A classe trematoda possui como principais representantes o esquistossomo e a fascícula, que são parasitas, e ambos causam doenças nos seres humanos. Os animais desse grupo, eles também possuem ventosas que ajudam o animal a se fixar no hospedeiro.
O esquistossomo, mais especificadamente, tem como característica diferencial ser dioico, ou seja, os animais produzem só um tipo de gameta. A última classe é a classe cestoda, que possui as tênias, que também são parasitas e possuem desenvolvimento indireto, o que difere esse grupo dos outros. E agora a gente vai partir para o estudo do próximo grupo animal, que são os nematelmintos, que são os vermes cilíndricos. Falando sobre os aspectos gerais dos platelmintos, podemos destacar que os nematelmintos são enterozoários, portanto possuem cavidade digestiva e tecidos diferenciados. São animais tribágicos, portanto possuem 3 folhetos embrionários. E como novidades evolutivas, a gente precisa destacar o sistema digestório completo e o pseudoceloma. Essas características vão ser explicadas já já. E por fim, esses animais podem ser de vida livre ou parasitas. A gente vai entender agora o que quer dizer que os nematelmintos, são pseudocelomados. Como a gente falou no estudo lá de platelmintos, o celoma é uma cavidade corporal revestida inteiramente por mesoderme. Os platelmintos até possuem a cavidade corporal, mas a cavidade é revestida internamente por endoderme e externamente por mesoderme, como vocês podem ver nesse esquema aqui de baixo. Portanto, ele é um pseudoceloma, porque ele tem a cavidade, só que a cavidade não é inteiramente revestida por mesoderme. Falando da estrutura do corpo dos nematelmintos, não há nada muito importante para a gente destacar nesse momento sobre as estruturas. As estruturas elas vão ser melhores estudadas conforme formos vendo a fisiologia dos nematelmintos, que vai começar no próximo slide. Os nematelmintos, assim como os platelmintos, não possuem sistema respiratório e por isso eles ainda realizam as trocas gasosas por difusão dos gases por toda a camada superficial do corpo desse animal. Portanto, eles realizam respiração cutânea, que também pode ser chamada de respiração tegumentar. O sistema digestório nesse grupo ele é completo. Portanto, esses animais possuem uma cavidade para a entrada do alimento, que é a boca, e outra cavidade para a saída do alimento, que é o ânus. Os nematelmintos, obtêm o alimento pela boca e depois o alimento vai para a cavidade do intestino, onde ocorre a digestão extracelular. As excretas da digestão vão por difusão para a cavidade corporal do animal, o pseudoceloma, e aí são distribuídos para o resto do corpo. O sistema excretor dos platelmintos é mais desenvolvido em comparação com o sistema excretor dos platelmintos. O sistema excretor desse grupo de animais é constituído por 2 canais longitudinais, dispostos em cada lado do tubo digestivo. Esses tubos, eles filtram o líquido que está no pseudoceloma e o levam até o poro excretor. No poro excretor é onde os 2 tubos longitudinais que estão ao lado do tubo digestivo se encontram, e por isso os tubos são chamados de tubos em H, porque eles literalmente, na junção deles, formam a letra H. Os nematelmintos também não possuem sistema circulatório e por isso realizam a absorção de nutrientes, difusão de célula a célula. Os nutrientes obtidos na digestão são levados para o pseudoceloma, e depois vão para o resto do corpo por difusão, como eu já tinha falado lá no sistema digestório. Por último, o sistema nervoso ele é constituído por um conjunto de gânglios que formam um anel nervoso e desse anel saem 2 cordões longitudinais que percorrem todo o corpo. A reprodução dos nematelmintos só acontece por reprodução sexuada. Os nematelmintos são dioicos, a fecundação é interna e o desenvolvimento é indireto, ou seja, passam por fase larval. É importante destacar aqui que há diferença no tamanho entre as fêmeas e os machos, que dá para ver aqui nessa imagem também. Além disso, os machos possuem 2 espículas quitinosas encurvadas, que também está representado na imagem.
Essas espículas servem para o macho agarrar-se à abertura genital da fêmea. A copulação, ou seja, a reprodução em si, ocorre quando um platelminto macho se aproxima da fêmea. A fêmea, por ser maior, ela consegue englobar o macho e aí ocorre a introdução da espícula do macho no poro genital da fêmea. A fecundação, por sua vez, ela dá origem a ovos e dentro deles os embriões se desenvolvem e formam larvas. As larvas também se desenvolvem na formação de novos platelmintos. E aí o ciclo recomeça. Então aqui a gente acaba o primeiro vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar dos moluscos.